Pode ser, meus irmãos. Pode sentar em nome de Jesus. Amém. Deus é bom. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus está aqui, amém, irmãos? Amém, aleluia. E para a gente continuar aproveitando, amém, daquilo que Deus está fazendo nesse lugar, nós precisamos estar com os nossos corações atentos e abertos, amém? Sim, meu Deus. Você precisa ter a convicção nessa hora, na hora de ouvir a palavra do Senhor, de que você é um filho amado, amém? Você é um filho amado pelo Senhor. Deus nos ama, irmãos. Como sempre fala aqui, o Senhor nos amou primeiro, amém? Eu estava conversando com os irmãos hoje na escola dominical e eu estava comentando que eu estava lendo esses dias o livro de Neemias, capítulo 8, e a palavra fala que, conforme começou a ministrar a palavra com aqueles irmãos, eles se entristeceram, eles ficaram tristes, porque começou a confrontar eles, em vez de eles verem que Deus estava querendo mostrar o caminho para eles, eles se entristeceram. E aí precisou Neemias, Esdras, vir, não, hoje é um dia de nós nos alegrarmos na presença do Senhor. Deus está falando, Deus está nos mostrando o caminho. Então essa palavra, irmãos, que nós vamos meditar hoje juntos, não é uma palavra de acusação, não é uma palavra de apontamento, mas é uma palavra de reflexão, amém? Para que a gente continue usufruindo disso que nós estamos experimentando aqui. A nossa vida ela é feita de experiências também com o Senhor, e para que a gente continue experimentando daquilo que está sendo feito aqui desde o começo pelo Espírito Santo, nós também precisamos prestar atenção nessa palavra e compreender o que Deus está falando para nós, compreender que Deus é um Pai que ama os seus filhos, amém? E como Pai, às vezes a palavra ela não é do jeito que nós gostaríamos, talvez não seja a palavra que eu queria pregar hoje, mas é aquilo que Deus tem para as nossas vidas, e como eu disse, não é uma palavra de apontamento, não é uma palavra de acusação, mas é uma palavra de reflexão. Talvez o que eu vou falar hoje não se encaixe no seu momento, mas sirva para nós guardarmos no coração, para que se uma dessas coisas rodear a nossa vida, rodear a nossa vida espiritual, a gente já sabe, não, eu já fui ministrado, eu já ouvi essa palavra, eu sei que isso não é da vontade de Deus, e assim, irmãos, nós vamos conseguir caminhar até o final, como a pastora disse, porque é no final que interessa. Amém? Nós precisamos compreender que essa preparação que Deus está fazendo é para a gente morar no céu. Amém? É para a gente morar no céu de Deus, aonde o Jesus Cristo está preparando morada. Então abra suas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 3, a partir do verso 14. Deus, Amém? aleluia! Glória a Deus! Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14. Aleluia! Deus maravilhoso! Diz assim, vou lendo para não tomar tempo. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente, assim porque é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo na minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhes este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amém? Até aqui. Então hoje, irmãos, nós vamos observar, amém, o que a igreja
essa igreja do Senhor e nós vamos olhar para nós, ver se tem algo em nós que nós precisamos melhorar. E como eu disse, talvez você não encontre nada que você precisa melhorar nesse aspecto. Mas eu acredito que Deus ele sempre nos direciona para que nós estejamos cada vez mais parecidos com Cristo, cada vez mais próximos, amém, daquilo que Deus quer para as nossas vidas. E aqui a gente vê uma carta escrita para a igreja de Laodiceia, né, onde o Senhor alimentar uma repreendida naquela igreja. Olha, vocês não são frios e também não são quentes. Quem dera se vocês fossem frios ou quentes. E aquela cidade, irmãos, ela tinha uma fama de não ter uma água muito boa, amém? Por quê? Vinha uma água da região ali de Colosso, que era uma água fria, e vinha outra água da região de Hierópolis, conhecida por suas fontes termais. Então, quando a gente fala de água fria, a gente pensa em refrigério, né? A gente matar a nossa sede com água gelada ou coisa desse tipo. Alguns usam até água muito gelada, gelo, para curar algumas enfermidades, né? Algumas contusões, por exemplo, no esporte. Quando a gente fala de águas quentes, de águas termais, a gente sabe também que algumas cidades são até famosas, amém? Por águas termais, porque as pessoas querem ir lá, querem ser curadas, querem mergulhar nessas águas. Só que ali quando o engenheiro foi projetar ali, ele errou em alguma coisa e aquela água era uma água morna, era uma água que tinha muitos minerais, então era uma água que causava náusea. Amém? Então Deus ele começa a fazer essa comparação com essa igreja. E irmãos, nós precisamos entender que Deus estava chamando aquela igreja para o lugar onde Ele queria. Ele não estava repreendendo aquela igreja e falando assim, olha, vocês não têm mais jeito. Olha, eu estou acusando vocês porque vocês não vão ter mais conserto. Deus estava mostrando o caminho para aquela igreja, assim como eu creio que nos dias de hoje, não só nos nossos cultos, mas em todas as igrejas que pregam uma palavra séria, uma palavra verdadeira, todos os irmãos que se preocupam com o evangelho e com o caminhar da igreja, Deus tem nos orientado. Amém? Então essa palavra é uma palavra de orientação. Irmãos, nós estamos no ano do despertamento. Amém? Nós estamos no ano do avivamento. Nós estamos falando isso aqui desde janeiro e vamos continuar falando até dezembro. Então é necessário, irmãos, que nós venhamos despertar espiritualmente. É necessário que nós venhamos estar atentos espiritualmente para que a gente venha viver tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu sempre falo, né? Deus ele não nos deve nada, irmãos. Mas Deus é tão bom que quando nós estamos compreendendo a vontade dEle, quando nós estamos vivendo em obediência, Ele ainda nos abençoa, além do que muitas das vezes aquilo que nós estamos esperando. Eu falo aqui, às vezes a gente está perdendo as nossas forças com os nossos projetos e Deus tem muito mais para as nossas vidas e nós não estamos compreendendo. Então, Deus ele estava falando, né, para aquela igreja que Ele conhecia as obras dela. O Senhor ele conhece as nossas obras, irmãos. O Senhor conhece como que foi o meu dia hoje para chegar aqui e para compartilhar essa palavra com você. O Senhor sabe quem sou eu lá na minha intimidade. O Senhor sabe quem sou eu lá no meu particular. O Senhor sabe quem sou eu quando você não está me vendo, quando a minha esposa não está me vendo, quando a pastora Roseli não está me vendo. Então aquela igreja talvez ali numa soberba espiritual, talvez estivesse esquecendo que esse Deus ele estava atento a todas as coisas. Essa igreja talvez estava até esquecendo, né, de quem era aquele Deus, do cuidado que Ele tinha para com ela. E nós não podemos permitir que isso aconteça conosco. Por isso que eu falo que é uma palavra, né, para a gente refletir nas nossas vidas, nos nossos atos. Porque, irmãos, a nossa vida é tão corrida, a nossa vida é tão cheia de agendas e de compromissos, que às vezes involuntariamente nós vamos nos afastando de Deus, nós vamos nos afastando da vontade de Deus. Às vezes você está fazendo, você está realizando várias coisas, mas a questão que fica nós estamos agradando ao Senhor. Nós estamos agradando ao Senhor. Deus ele estava convocando aquela igreja. Ele não estava falando que eles não estavam fazendo nada, mas Ele está falando, olha, eu conheço as obras de vocês. Quando a gente, irmãos, não é frio e nem quente espiritualmente falando, pode ser que falte compromisso. Amém? Pode ser que a gente faça as coisas
achando que a gente está fazendo para uma pessoa. Ou pode ser que a gente faça algo achando que nós estamos fazendo um favor para o Senhor. Mas, irmãos, a gente não está fazendo nada para a pastora, a gente não está fazendo nada para o líder, e muito menos, estamos fazendo um favor para o Senhor. Nós estamos, na verdade, deveríamos estar fazendo aquilo que reflete o nosso amor por Ele, por aquilo que Ele já fez pelas nossas vidas. Às vezes você pode ficar chateado quando as coisas não acontecem do jeito que você gostaria, mas nesse dia, olha para a cruz. Olha e lembra daquilo que foi feito por você na cruz do Calvário. Então, quando nós ficamos frios espiritualmente falando, né, nós às vezes falta compromisso. Às vezes nós somos indiferentes, nós somos apáticos com as coisas de Deus. E sabe qual que é o problema disso, irmãos? Isso vai refletir no nosso relacionamento com as pessoas. Isso vai refletir da maneira que nós expressamos o amor que nós dizemos que nós temos a Deus através das vidas das pessoas. Então, se eu acho que eu estou fazendo demais, ou se eu estou fazendo para a irmã Marley, às vezes eu vou deixar de fazer algo com qualidade como eu deveria. Isso às vezes não vai refletir na irmã Marley, vai refletir às vezes em outra pessoa que necessita mais do que ela. Às vezes de uma palavra, às vezes de um abraço, às vezes de uma visita, às vezes de uma provisão de Deus através da minha vida. Então nós precisamos compreender, irmãos, que essa morbidão espiritual, ela não pode acontecer nas nossas vidas. A gente precisa olhar para esse texto, a gente precisa olhar para os apontamentos de Deus para essa igreja e meditar na nossa vida, e observar a nossa vida, amém? E eu escrevi algo aqui, irmãos, que eu achei assim interessante. Muitas vezes essa falta de empatia, essa indiferença com a obra, com as coisas de Deus, e não é que a gente não está fazendo, às vezes a gente está fazendo do jeito que a gente quer e do jeito que dá. Muitas das vezes isso é pior, irmãos, do que hostilidade contra o Evangelho. Às vezes eu fazendo de qualquer jeito, às vezes eu fazendo, desculpa uma palavra, meia boca, às vezes eu estou fazendo, a pastora pediu, eu vou fazer aqui só para ela não ficar pegando no meu pé. Eu não vou fazer com tanta qualidade porque é para aquela pessoa. Às vezes é pior do que aquele que está perseguindo. Às vezes é pior do que aquele que está indo contra a igreja, porque esse a gente conhece, esse a gente já espera. Mas é ruim quando a gente acha que, você acha que pode contar comigo, você acha que eu estou dando o meu melhor e eu estou sendo indiferente, eu estou sendo morno, amém? Eu estou faltando com compromisso com as coisas de Deus e automaticamente, infelizmente, às vezes está refletindo na sua vida. É por isso que nós precisamos ser avivados, é por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, amém? Como esse culto aqui hoje está uma vez, irmãos, eu estou derretendo, eu estou vendo gente de blusa, desde a hora que eu já cheguei aqui pegando fogo. Mas esse calor, esse mover, irmãos, ele precisa nos acompanhar. Amanhã, ou hoje mesmo, quando você for fazer suas orações, quando você se lembrar das pessoas que estão precisando de Deus, você precisa se dedicar, você precisa ser fervoroso. Amanhã, quando você for para o seu trabalho, amanhã não é feriado, alguns trabalhos, né? Lá no seu trabalho, você precisa ser um crente fervoroso. Você precisa ser resposta de Deus para as pessoas ali. Na sua vizinhança, na sua faculdade. Nós precisamos ter esse fervor. Porque o que Deus está repreendendo aqui, amém? É essa morbidão espiritual. É esse orgulho espiritual. Amém? No versículo 17, diz assim, ó. Você diz, estou rico. Adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Amém? Irmãos, nós temos que nos posicionar como cristãos, sem esquecer que Ele é o Senhor. Amém. Sem esquecer que Ele faz através das nossas vidas. Sem esquecer que Ele é o dono das nossas vidas. Eu não posso subir aqui e me esquecer que eu só estou aqui porque Deus permitiu. Eu só estou ministrando essa palavra, compartilhando com você, porque Deus capacitou e permitiu. A partir do momento, né, que eu acho que é através de mim, que é por mim, que é por conta, né, de alguma coisa, de alguma qualidade minha, eu estou sendo como essa igreja. Eu estou sendo soberbo, eu estou sendo ignorante. Salmos 40, 17 diz assim, eu sou pobre e necessitado.
porém o Senhor cuida de mim. É esse sentimento, irmãos, que nós precisamos ter. Eu faço, eu prego, porque Deus tem misericórdia de mim. É essa consciência que nós temos que ter. Se você vem aqui louva, se você vem aqui prega, se Deus te usa, né, da forma que for, da forma que Ele quer, é porque Ele tem misericórdia de nós. E Ele também tem um cuidado pela sua igreja. Deus usa os irmãos aqui, não é para promover os irmãos, mas é para cuidar de você. Hoje nós ouvimos aqui Deus falando com algumas pessoas. Não é para engrandecer, irmã, é pelo cuidado que Ele tem com você, é pelo amor que Ele tem com você, é pela misericórdia que Ele tem com você. E assim, uma hora Ele vai usar você também da mesma forma, vai usar o irmão que está aí do seu lado da mesma forma, mas nós não precisamos permitir, né, que o orgulho espiritual venha tomar conta das nossas vidas. Glória a Deus. Vamos ler uma palavra aqui em Lucas. Aleluia. Aleluia, Jesus. Lucas 18. Lucas 18, a partir do verso 9, eu vou ler. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o meu dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, não outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então Jesus, ele já vinha combatendo esse orgulho espiritual, essa soberba espiritual. Por quê, irmãos? Porque nós somos uma família. Amém. Nós somos uma família. A Bíblia também fala que nós somos um corpo. Nós falamos bastante aqui sobre isso nas semanas anteriores, sobre essa questão de que todos nós somos importantes, todos nós temos o nosso lugar na casa do Senhor, a nossa importância na casa do Senhor. Deus deu um dom para cada um, deu um ministério para cada um. Para quê? Para que nós sejamos uma igreja forte, para que nós sejamos uma igreja, né, cheia da presença de Deus, cheia do poder de Deus. Para quê? Para que, como lá em Atos, o Senhor vá acrescentando, irmãos, aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão necessitados, eu digo isso física e espiritualmente. Como que uma igreja, né, soberba, como que uma igreja doente espiritualmente vai receber pessoas, vai abraçar pessoas, vai ajudar pessoas a se levantar. Então, irmãos, nós precisamos, né, fazer essa avaliação nas nossas vidas. Se em algum momento nós estamos, né, indo por esse lado dessa ignorância, vamos dizer assim, espiritual, que o Senhor nos abra os olhos e que o Senhor nos ajude. Amém? Quando nós nos aproximamos de Deus, irmãos, a nossa pobreza espiritual, ela fica evidente. Quanto mais perto de Deus, quanto mais juntinho de Deus você está, mais você fala: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, Senhor. Tem misericórdia da minha vida. Mateus 5,3 diz que bem-aventurados os pobres do Espírito, porque deles é o reino de Deus. Deus, bem-aventurado é aquele que reconhece a necessidade de Deus, que reconhece que a sua dependência em Jesus Cristo. Mas essa igreja, ela estava caminhando, como eu falei, para esse orgulho espiritual, para essa autodependência. Talvez essa igreja ela já tivesse esquecido, e estava se esquecendo que quem operava ali era o Senhor, de que quem operava ali era Deus. Então Deus, ele vem, amém, chamando a atenção dessa igreja. E uma coisa, irmãos, triste que acontece aqui, que nós vemos nesse texto, sabe o que é? É o destronamento de Jesus como Senhor da igreja. Vamos voltar lá no Apocalipse. Aleluia! Talvez na leitura você não conseguiu acompanhar, não prestou atenção, mas
Observa o que diz no versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Irmãos, olha o que Jesus está falando para essa igreja. Eu não estou aí dentro, eu estou na porta. Mas, irmãos, Jesus ele é tão maravilhoso, o Espírito Santo ele é tão educado, que Jesus, vamos falar sério, ele podia derrubar aquela porta, entrar e falar assim: ó, hoje eu vou mudar aqui, eu vou colocar tudo no lugar. Mas a palavra diz que Jesus fala: eu sou a porta e bato. Se vocês abrirem, eu vou entrar. Irmãos, o Espírito Santo ele não vai te violentar. O Espírito Santo ele não vai medir forças com você. O Espírito Santo ele está se movendo nesse lugar hoje, como nós já percebemos e sentimos. Talvez para alguns, esperando você abrir a porta do seu coração, esperando você abrir o seu coração para que ele entre, para que ele faça morada. Jesus ele não pode ficar do lado de fora das nossas vidas. E não é porque nós estamos aqui na igreja que ele está dentro. Não é porque você está fazendo, porque você está trabalhando, porque Deus está falando aqui, ó. Essa igreja ela tinha obras, ela fazia alguma coisa, mas o versículo 20 diz que Jesus está do lado de fora e ele está batendo na porta. Às vezes eu estou lá, estou me esmerilhando para pregar, para vir aqui para falar bonito, para vir aqui para impressionar você, mas Jesus está do lado de fora. Então não é por performance, não é pelo aquilo que a gente entrega, mas é por aquilo que nós somos, é pela verdade do nosso coração, é pela sinceridade, é por qual motivação que eu estou fazendo. Por que eu estou pregando aqui? Por que eu dou discipulado? Por que eu faço as coisas na igreja ou fora dela? Qual é a motivação por trás disso? Porque se isso, irmãos, não for para a glória de Deus, talvez Jesus esteja do lado de fora. Talvez o que vocês veem em mim seja performance, seja já uma habilidade pelo tempo, seja mecânico, seja automático, mas não seja inspirado e direcionado pelo Espírito Santo. Então nós precisamos nos avaliar por isso, porque como eu falei, às vezes na correria, irmãos, você está tão acostumado a dar sua aula, você está tão acostumado a fazer sua visita, você está tão acostumado a fazer suas coisas para a igreja, para o reino, que começa a cair no automático. Que começa você já não tem mais aquela preocupação, porque você sabe que teoricamente você tem uma facilidade para fazer aquilo ali. Então você sabe que dá hora de visitar, eu vou lá, já não tem mais, sabe, aquele temor. Não, hoje eu vou num lar, eu preciso me preparar, eu preciso da presença de Deus, eu preciso que o Espírito Santo me ajude. Se a gente não tomar cuidado, Jesus ele fica do lado de fora. Mas é como eu falei, essa palavra não é uma palavra de acusação, não é uma palavra para você sair daqui triste, cabisbaixo, bravo comigo. É uma palavra para a gente observar e se tem algo em nós que precisa ser melhorado. Jesus está batendo na porta da nossa coração. E quando ele entra, irmãos, e faz morada, tudo muda. Nós somos renovados, a nossa motivação é renovada, porque a nossa mente é transformada. O nosso coração, agora que Deus está lá dentro, Ele está no reino, nas coisas do reino. A nossa motivação é glorificar o nome do Senhor. A nossa motivação é trabalhar em prol dos nossos irmãos, em prol da igreja do Senhor, e trabalhar para que todos avancem juntos. Então Jesus ele precisa estar do lado de dentro. Só que aí nós vemos a consequência, irmãos, dessa frieza espiritual, desse abandono espiritual. Nós vemos as consequências de talvez obras vazias, obras sem Jesus, obras pelas nossas próprias motivações, que às vezes não são o reino, que às vezes não é a obra de Deus, mas é o nosso ego. São motivações pessoais. A palavra fala que aqui Deus fala agora que Ele vai vomitar aquela igreja. Aquele modo de operar, aquele modo de trabalhar, aquele modo de entregar algo aparentemente para o Senhor, está causando, irmãos, repulsa ao Senhor.
Deus ele está falando para essa igreja: olha, eu não estou me agradando. Não importa se você está fazendo, não importa se você está entregando, não importa se talvez você está até se esforçando para fazer, mas eu não estou recebendo. Essa obra está me causando repulsa. No versículo 16 que nós lemos, diz que vomitar-te-ei. Irmãos, pensa nessa situação. É como essa água, né, morna, que diz que é dali daquela região. Pensa você com muita sede, você tomar uma água morna. É ruim, não é? E é essa comparação que Deus está fazendo. No versículo 17 também fala aqui, quer ver? Vou ler de novo. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. A gente também acaba perdendo a visão. A gente acha que está tudo bem. Quando nós não estamos fazendo, né, direcionados pelo Espírito, quando Jesus não está dentro do nosso coração, fazendo morada e sendo o Senhor, sendo aquele que manda, aquele que governa, nós perdemos a visão. Além de estar repudiando as obras daquela igreja, Jesus está falando assim: ó, vocês não têm visão. Vocês estão achando que vocês estão falando que são ricos, vocês estão falando que vocês podem muitas coisas, mas vocês não estão percebendo, vocês não reconhecem que vocês são miseráveis, vocês nem reconhecem que vocês precisam de mim, vocês nem reconhecem que vocês estão carentes da minha presença, que vocês estão carentes, amém? Que eu ande com você, que eu caminhe com vocês. Foi falado aqui essa semana até pela irmã Marley, sabe, irmãos? Aquele texto do caminho de Emaús, aquele coração ardendo, muitas das vezes nós não temos mais. Por conta do orgulho espiritual. Por conta, das vezes, da motivação que está errada naquilo que nós estamos fazendo. Mas hoje, como eu disse, o Senhor, Ele está nos convocando a gente refletir. E se for necessário, amém, nós abrimos as portas dos nossos corações, para que o Senhor faça morada, para que a gente volte a sentir aquela chama queimando no nosso peito, para que a gente volte a fazer as coisas, não o que nós queremos, mas aquilo que nós sabemos que o Senhor quer que a gente faça. Às vezes você vai querer pregar aqui, mas o Senhor vai querer que você vá lá na minha casa pregar lá para mim. Às vezes você quer cantar aqui, mas o Senhor vai te levar para fazer outra coisa. Só que aí, irmãos, a gente começa a frutificar. Aí a gente começa a viver as promessas e a vontade de Deus. Quando nós estamos não aonde nós gostaríamos, mas aonde agora nós entendemos que Deus quer que nós estejamos. E aí, ele dá alguns conselhos aqui. A partir do verso 17, ali 18. Lá no versículo 17, ele diz assim, ó: não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. E no 18 ele diz: dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vistas para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Então Deus, ele aponta onde que estão os defeitos, mas ele fala: olha, eu tenho uma boa notícia para você. Eu sei o que você precisa fazer. Eu vou te falar o que você precisa fazer. Amém, meus irmãos? E ali no versículo 17, por exemplo, ele fala que aquela igreja, que aqueles irmãos são pobres. E no versículo 18, ele na verdade ensina eles a procurar a verdadeira riqueza, que na verdade está no Senhor. Ele fala no 18 assim: olha, dou-lhes um conselho: comprem de mim ouro refinado no fogo, e aí sim vocês vão se tornar ricos. Jesus, ele está apontando para as coisas espirituais, para as coisas do reino. Às vezes nós estamos nos preocupando, irmãos, com valores materiais, com coisas que vão acabar, que vão perecer, que, como eu costumo falar aqui, que tem uma data de validade. Mas Jesus, ele está nos convocando a investir no reino, a investir em coisas que não vão acabar, a investir em coisas que vão durar para a eternidade. Então Jesus está falando: vocês não reconhecem que vocês são pobres,
Vocês acham que são ricos, mas vocês não enxergam que vocês são miseráveis e pobres. Mas eu tenho ouro puro. Aleluia! Glória para vocês. Então que hoje, irmãos, nós venhamos buscar esse ouro precioso na presença de Deus, debaixo da unção do Espírito Santo. Não é, como a gente fala que não é, irmãos, pecado a gente ter sonhos, a gente ter projetos, a gente se preocupar com a nossa vida, né, material, mas a vontade de Deus precisa estar sempre acima. A preocupação pelas coisas do reino precisa estar sempre em primeiro lugar. Porque aí, como nós aprendemos nesse mês aqui na igreja sobre se focar no reino, tudo aquilo que é necessário Deus vai acrescentar na sua vida. Tudo aquilo que Deus sabe que você realmente precisa, Ele vai acrescentar na sua vida. E digo mais, talvez pela sua obediência, Deus ainda vai mandar um bônus ainda. Deus vai mandar ainda aquilo que você não está imaginando. Você não está pensando. Por quê? Porque nós somos bonitinhos e bonzinhos? Não, porque Ele é misericordioso. Deus, Ele se agrada, um coração, sabe, que se preocupa em fazer a vontade dEle. Um coração ensinável, um coração que percebe, amém? E aonde, irmãos, nós vamos buscar esse ouro? Aonde nós vamos buscar essa riqueza? Através da palavra, através da oração, através dos dons que já foi falado aqui hoje, que muitas vezes nós já não buscamos mais, nós já não nos preocupamos em permitir, em estarmos com o coração aberto para que o Espírito Santo flua através das nossas vidas. Nós achamos muitas das vezes que o dom é para nós. O dom não é para nós. O dom é para o irmão. O dom é para a igreja. Então nós buscamos esse tesouro, esse ouro, através da palavra, da oração, através das buscas pelos dons de Deus e através do serviço, irmãos. Irmãos, o reino de Deus ele é invertido. Quando você acha que está perdendo, na verdade você está ganhando. Quando você acha que você está fazendo demais, quando você acha... Não, às vezes você está fazendo pouco. Mas às vezes quando você está tão preocupado em fazer, quando você entende a vontade de Deus, que você acha, eu estou fazendo tão pouquinho que acho que Deus nem está vendo. Se você estiver fazendo a vontade de Deus, irmãos, eu falo sem medo de errar. Deus ele está recebendo. Aleluia. Deus ele está contemplando o seu trabalho, sabe, o seu esforço. O problema é quando nós achamos que nós estamos fazendo muito. E aí, muitas vezes Deus está olhando e está falando assim: você está fazendo muito, mas para mim você não está fazendo nada. Porque você não está fazendo a minha vontade, você está fazendo a sua. Verdade. Irmãos, não existe boa ação da nossa parte. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. A nossa natureza é pecaminosa. Quando nós estamos fazendo algo que às vezes aparenta ser bom, quando é da nossa vontade, irmãos, quando é da nossa carne, muitas vezes Deus ele não vai receber. Verdade. Ele vai receber aquilo que nós estamos fazendo debaixo do governo dele, debaixo da direção do Espírito Santo. Amém? Então que nós vamos buscar, amém? Esse ouro puro de Deus através da oração, através da comunhão com Deus. E ele fala também no versículo 17 sobre ser nu, amém? Mas no 18 ele fala sobre comprar vestes novas. Venham comprar vestes novas brancas e vistam-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Às vezes nós não percebemos, irmãos. Mas às vezes a nossa nudez só não está aparecendo porque Deus ainda está tendo misericórdia de nós. Mas hoje, se assim for necessário, né? E aí, como eu falei, é uma avaliação que você vai fazer na sua vida. Nós precisamos comprar vestes novas do Senhor. Amém. Porque vai chegar uma hora, irmãos, que se a gente não se atentar, se a gente não se render ao Senhor, o Senhor vai permitir a nossa nudez ser descoberta. O Senhor vai permitir a nossa nudez aparecer. E aí não é para nossa vergonha. Aí não é para te deixar triste, não é para te deixar chateado, é porque muitas vezes Deus falou e eu não dei ouvido, então Ele precisa permitir eu experimentar algo, às vezes constrangedor, às vezes algo que eu não gostaria, para aí sim eu falar, poxa, Deus me avisou e eu não estava atento, eu não dei bola, eu não dei crédito e agora eu estou passando por isso. Então não é um castigo de Deus, são as consequências das nossas atitudes. Lembra que o reino de Deus, ele é um reino, né, de semeadura. Conforme você vai semeando,
depois você vai colher aquilo ali. Amém. Então, se o Senhor hoje está nos mostrando, através dessa igreja, que nós precisamos às vezes nos observar e, se necessário, ir até Ele comprar essa roupa branca, essa veste nova, é porque está acessível, irmãos. Amém. E Deus não está nos chamando ao julgamento, Deus está nos chamando ao quebrantamento, ao arrependimento. Deus está nos chamando para que hoje, se necessário, você chegue diante dele e fale: Senhor, realmente, tem uns furinhos aqui, tem uns remendinhos aqui, eu sei que o Senhor não gosta de remendo. Eu quero uma veste nova, eu quero uma veste branca na presença do Senhor. E isso, irmãos, é sinal de santidade, de limpar-se do pecado, né? Como eu falei, uma hora de tanta gente insistir em não fazer a vontade de Deus, pode ser que a nossa nudez apareça, e não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer, pode ter certeza. E aí ele fala também no 17 que nós somos cegos, que aquela igreja está cega, mas no 18 ele fala: e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Irmãos, olha que Deus maravilhoso, olha que Deus grandioso. Irmãos, naquela região havia uma grande concentração ali de fabricação de pó frígio, que era usado, né, para fazer colírio. Mas aqueles irmãos, eles eram cegos espirituais. Olha como que Deus usa o dia a dia para ensinar, para abrir os olhos espirituais da gente. A irmã Marlene estava falando ontem, sobre essa visão espiritual, sobre nós enxergarmos aquilo, né, que o homem natural, que o homem carnal não está enxergando. Então Deus veio apontando aonde que estavam ali as coisas que precisavam corrigir, mas Ele veio mostrando qual que era o caminho. Então Ele veio falando: vocês são cegos, vocês não estão enxergando, que vocês são miseráveis, que vocês estão nus, que vocês, né, talvez estão arrogantes demais, mas venham comprar colírio comigo. Venham comprar colírio, que eu vou abrir, amém, os olhos espirituais de vocês, e vocês vão enxergar, contemplar, né, os meus grandes feitos, e vão compreender também qual que é a minha vontade. Versículo 19 diz assim: repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com eles. Nesse versículo 19, no meu está um pouquinho diferente, mas tem alguns aí que vai falar para que seja zeloso, para que a igreja seja zelosa com as coisas de Deus, para que a igreja tenha uma preocupação em fazer as coisas de Deus, para que a igreja tenha temor em fazer as coisas de Deus. Irmãos, aqui agora meu ponto de vista. Às vezes é melhor a gente não fazer para Deus do que a gente fazer relaxadamente, ou a gente fazer do jeito que a gente acha que tem que fazer, ou a gente fazer do nosso gosto. Então Deus hoje Ele está, né, nos convidando a fazer essa reflexão. Como que eu tenho feito? Por que eu tenho feito? E aí, irmãos, é uma coisa que você vai poder refletir, você mesmo vai poder responder, e você mesmo vai poder dobrar o seu joelho e falar: Senhor, aqui tem alguma coisa que a gente pode melhorar, aqui tem alguma coisa que o Espírito Santo pode me ajudar, amém, a melhorar. E ele fala também no 19 sobre arrependimento, irmãos, porque é através do arrependimento que nós mudamos. Porque se você ouvir essa palavra e não ficar com raiva de mim, e até concordar um pouquinho com ela, mas não gerar um arrependimento, se você constatar que tem algo em você que precisa ser mudado, vai passar uma semana talvez e você vai fazer de novo. Vai passar talvez, vamos chutar um mês, e você vai voltar às mesmas práticas. O seu coração vai estar exatamente no mesmo lugar. Mas quando a palavra fala de arrependimento, a palavra fala de mudança de postura, mudança de mentalidade, mudança daquilo que está dentro do nosso coração. Então o Senhor nos convoca a nos arrepender e ter zelo pela obra do Senhor. E aí, para nós terminarmos, você pode falar assim: mas pastor, como que eu vou fazer isso, pastor?
Como que eu vou, sair desse orgulho espiritual? Como que eu vou ter essa visão espiritual? No versículo 20 nós já respondemos: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Esse é a fórmula, irmãos. Esse é o método. A maneira de nós andarmos conforme a vontade de Deus. A maneira de nós andarmos sem nós nos acharmos que nós somos alguma coisa ou que as coisas são feitas através das nossas vidas. A maneira de nós andarmos sem fazer aquilo que nós queremos, mas fazendo a vontade de Deus, é abrindo a porta do nosso coração. É deixando Deus entrar nos nossos corações. Irmãos, e isso precisa ser de verdade. Aleluia. Porque às vezes, eu já ouvi a pastora falando isso aqui. A gente abre uma porta, mas às vezes tem um quartinho lá no cantinho, aquele quartinho da bagunça que você tem lá na sua casa. Então às vezes a gente abre a porta do nosso coração, irmão Tiago, mas a gente separou um quartinho da bagunça lá, onde a gente fala: não, Senhor, aqui eu preciso de mais tempo, aqui eu vou tentar organizar. E a gente não vai organizar, irmãos. A gente precisa falar: Senhor, o meu coração é todo teu, a minha vida é toda tua. Os meus pensamentos são do Senhor. As minhas atitudes são do Senhor. E aí, irmãos, se tem algo em nós que precisa ser melhorado, eu creio que sempre tem, eu pelo menos tenho, a gente vai conseguir. A gente vai vencer. A gente vai transpor, sabe, as barreiras. Porque, irmãos, sabe o que a gente precisa entender? O diabo não quer ninguém fora daqui. O diabo não quer mais ninguém lá fora, pecando, aprontando, longe. O diabo quer a gente aqui, longe, achando que a gente está dentro, achando que Jesus está dentro do nosso coração, achando que está tudo bem, e caminhando a passos largos para um lugar que não é o céu. É isso que o diabo quer. E é por isso que às vezes Deus vem e traz uma palavra para nós refletirmos. Porque, irmão, quem está lá fora sabe que está errado. Quem está lá fora sabe. Tem muita gente que eu conheço que está lá fora que tem temor, que sabe que tem que voltar, que sabe que está errado, que sabe que se o Senhor voltar hoje vai ter problema, mas tem muita gente que está aqui dentro e por orgulho não deixa enxergar que na verdade está distante do Senhor. E quando eu falo aqui dentro, eu estou falando na igreja do Senhor no geral. Quantas pessoas estão em cima dos púlpitos, quantas pessoas estão trabalhando, mas estão longe do Senhor, mas estão achando que se o Senhor voltar hoje está tudo bem. Mas a própria palavra diz que vai chegar aquele dia que alguns vão chegar diante do Senhor e vão falar: Senhor, mas eu estava lá, Senhor, pregando domingo. Senhor, mas eu estava lá ajudando a irmã Marlene com as criancinhas. E o Senhor vai falar assim: Pastor Roseli pode até te conhecer, mas eu não te conheço. E isso é triste, irmãos. E isso é uma realidade. Amém? Que nós precisamos encarar e precisamos, como eu disse, nos avaliar para que nós estejamos no centro da vontade do Senhor. Irmãos, isso é a exposição de algo que aconteceu nessa igreja. Para eu e você meditar nessa noite. Para eu e você pensar nas nossas vidas, pensar em como nós estamos caminhando. Mas eu creio que hoje Deus vai nos ajudar a não só a refletir, mas mudar aquilo que precisa ser mudado, a colocar na mão dele, ao senhorio dele, as nossas vidas de verdade e caminharmos, amém, cheios do Espírito Santo, caminharmos fazendo a vontade do Senhor até que Ele venha. Se coloque de pé em nome de Jesus. Digno é o Senhor nosso Deus. Vamos orar, amém? Vamos orar para que o Senhor continue falando aos nossos corações e para que Ele nos ajude a caminhar dessa maneira que Ele deseja. E que nessa caminhada, irmãos, que nesse decorrer de não sei quantos anos ainda que o Senhor vai nos dar, que os nossos olhos permaneçam abertos, que os nossos corações continuem queimando, amém, na presença do Senhor, que os nossos corações queimem quando nós ouvirmos a palavra, quando nós trabalharmos com o Senhor, que os nossos olhos espirituais estejam sempre abertos para a gente discernir, para a gente compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus amado, que o Senhor nos ajude a caminhar, Senhor, lá, Senhor amado, sem soberba, sem, Pai querido amado, altivez, mas
deseja que nós venhamos caminhar, Senhor, da maneira que irá edificar a tua igreja, que irá abençoar, Senhor, os nossos irmãos. E assim eu creio, Pai querido, que o Senhor irá, Senhor, acrescentar, assim como em Atos, Pai querido, aqueles que devem ser salvos, Pai querido amado, numa igreja saudável, numa igreja forte, numa igreja madura. Senhor, repreende, Senhor, toda a seta do inimigo para tentar, Senhor amado, nos calar, para tentar, Senhor, tirar o nosso foco, a nossa visão. Senhor, tira de nós toda a soberba, Senhor, toda a altivez. Senhor, se nós temos feito algo aqui, Senhor, com a motivação errada, se nós temos feito algo, Senhor, Pai querido amado, pela nossa vontade, pelo nosso ego, pelas nossas escolhas, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, e que o Senhor nos abra os olhos, Pai querido, nessa noite. Senhor, eu agradeço pela vida dos meus irmãos que aqui estão, e eu te peço, Pai, que essa presença poderosa, Senhor, nos acompanhe, Senhor, nos seus lares, na semana deles, Pai querido, e que eles possam contemplar, Senhor, com seus próprios olhos, Pai querido, o trabalhar do Senhor. E assim, Pai querido, nós te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus e em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a vida de vocês. Amém.